Neemias. Vocação de Neemias, sua missão em Judá. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Casleu, no 20º ano, quando me encontrava na cidadela de Susa, chegou Hanani, um dos meus irmãos, com homens de Judá. Interroguei-os sobre os judeus libertados que tinham sobrevivido ao cativeiro e sobre Jerusalém. Responderam-me: os sobreviventes do cativeiro, que estão lá na província, vivem em grande miséria e humilhação, as muralhas de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei, fiquei de luto vários dias, jejuando e orando diante do Deus do céu. E eu disse: Deus, Deus do céu, o Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e observam seus mandamentos, que teus ouvidos estejam atentos e teus olhos abertos, para ouvir a prece do teu servo. Dia e noite eu te suplico em favor dos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, que cometemos contra ti, pecamos, eu e a casa de meu pai. Procedemos muito mal para contigo, não observando os mandamentos, estatutos e normas que havias prescrito a Moisés, teu servo. Lembra-te, porém, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, se fordes infiéis, dispersar-vos-ei entre as nações, mas se voltardes a mim, observando os meus mandamentos e pondo-os em prática, mesmo que vossos exilados se achassem nos confins do céu, eu os reuniria e reconduziria ao lugar que escolhi para nele fazer habitar meu nome. Eles são teus servos e teu povo que resgataste por teu grande poder e pela força de teu braço. Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à prece do teu servo, à prece dos teus servos que se comprazem no temor de teu nome. Concede, eu te suplico, o bom êxito a teu servo e faze-o ganhar a benevolência deste homem. Eu era então copeiro do rei. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, sendo eu o encarregado do vinho, peguei-o e ofereci-o ao rei. Antes eu nunca tinha estado triste. Por isso o rei me disse: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Não, certamente é teu coração que está aflito. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas devoradas pelo fogo? E o rei me disse: então, que desejas? Invoquei o Deus do céu e respondi ao rei: se apraz ao rei e se estás satisfeito com teu servo, deixa-me ir para Judá, para a cidade santa onde jazem meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei perguntou-me, quando a rainha estava sentada a seu lado: até quando durará tua viagem? Quando voltarás? Marquei-lhe uma data, que convinha ao rei, e ele me autorizou a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores da Transeufratênia a fim de que me deixem passar até que chegue a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda do Parque Real, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. O rei me concedeu, pois a mão benévola de meu Deus estava sobre mim. Fui, pois, ter com os governadores da Transeufratênia e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei me mandara escoltar por oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sanabalat, o Horonita, e Tobias, o funcionário amonita, foram informados disso, mostraram-se muito aborrecidos, pelo fato de ter chegado alguém para trabalhar em benefício dos filhos de Israel. Decisão de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Chegando a Jerusalém, lá permaneci 3 dias. Depois levantei-me de noite, acompanhado de alguns homens, sem ter revelado a ninguém o que meu Deus me havia inspirado fazer por Jerusalém e sem ter comigo outro animal senão minha própria montaria. Saí, pois, à noite, pela porta do vale, dirigi-me à fonte do dragão e depois à porta do esterco, inspecionei a muralha de Jerusalém, onde havia brechas e cujas portas tinham sido incendiadas. Prossegui meu caminho rumo à porta da fonte e à piscina do rei, e não encontrei mais passagem para o animal que cavalgava. Por isso fui subindo de noite pela torrente, sempre observando as muralhas, e entrei pela porta do vale. Assim voltei sem que os conselheiros soubessem aonde eu tinha ido, nem o que fizera.
Até então nada tinha comunicado aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos outros responsáveis. Disse-lhes então: estais vendo a situação miserável em que estamos, Jerusalém é só ruínas, suas portas foram devoradas pelo fogo. Vinde. Reconstruamos as muralhas de Jerusalém e não seremos mais objeto de escárnio. E lhes expus como a mão benfazeja de Deus tinha estado sobre mim, narrando-lhes também as palavras que o rei me havia dirigido. Levantemo-nos, exclamaram, e ponhamos mãos à obra. E lançaram-se com coragem a este belo empreendimento. Ao saber disso, Sanabalat, o Horonita, Tobias, o funcionário amonita, e Gozem, o árabe, zombaram de nós e olharam-nos com desprezo, dizendo: que é que estais fazendo? Uma revolta contra o rei. Mas respondi-lhes nestes termos: é o Deus do céu que nos fará triunfar. Nós, seus servos, vamos começar a construir. Quanto a vós, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Os voluntários na reconstrução Eliasib, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, puseram-se a trabalhar e construíram a porta das ovelhas, fizeram as vigas, fixaram os batentes, as fechaduras e as tracas, e continuaram até a torre do Sem e até a torre de Ananiel. Junto deles, o povo de Jericó trabalhou na construção, e mais adiante, Zacur, filho de Enri. Os filhos de Azenha construíram a porta dos peixes, fizeram as vigas, fixaram os batentes, as fechaduras e as tracas. Junto deles, fez a restauração Meremot, filho de Urias, filho de Eicas, junto dele, trabalhou Mosolão, filho de Baraquias, filho de Mesizebel, mais além, trabalhou Saduc, filho de Baana. Junto dele, trabalhou na restauração o povo de Tecoa, mas os seus notáveis se recusaram a submeter-se ao serviço dos seus senhores. Quanto à porta do bairro Novo, Joiada, filho de Fazeia, e Mosolão, filho de Besodias, a restauraram, fizeram as vigas, fixaram os batentes, as fechaduras, e as tracas. Ao lado deles, restauraram Meltias de Gabaão e Jadon de Meronot, bem como o povo de Gabaão e de Masfa, à custa do governador da Transeufratênia. Junto deles, restaurou Osiel, membro da corporação dos ourives, e, mais além, restaurou Ananias, da corporação dos perfumistas. Eles reforçaram Jerusalém até a muralha larga. Junto deles, restaurou Rafaías, filho de Hur, chefe da metade do distrito de Jerusalém. Ao lado, trabalhava Gedaias, filho de Aromaf, defronte de sua casa. Ao lado dele, trabalhou Atus, filho de Azebonias. Melquias, filho de Hereme e Azub, filho de Fatmoab, reconstruíram o setor seguinte até a Torre dos Fornos. Junto deles, restaurou Selum, filho de Aloés, chefe da metade do distrito de Jerusalém, trabalhando ele e seus filhos. Anuni e os habitantes de Zanoi restauraram a porta do vale, construíram-na, puseram-lhe os batentes, as fechaduras e as tracas e refizeram 1000 covados de muro, até a porta do esterco. Melquias, filho de Recabe, chefe do distrito de Beacarém, restaurou a porta do esterco junto com seus filhos, fixou seus batentes, suas fechaduras e tracas. Selum, filho de Colza, chefe do distrito de Masfa, restaurou a porta da fonte, construiu-a, cobriu-a, fixou seus batentes, suas fechaduras e tracas. Reconstruiu também o muro da piscina de Siloé, ao lado do jardim do rei, até a escada que desce da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Aiboc, chefe da metade do distrito de Betsur, fez a restauração até defronte dos túmulos de Davi, até a cisterna construída e até a casa dos heróis. Depois deles, trabalharam os lavitas. Rian, filho de Bani, ao lado dele, restaurou. Asabias, chefe da metade do distrito de Seila, para seu distrito, junto a ele, restauraram seus irmãos. Benui, filho de Henadad, chefe da metade do distrito de Seila, ao seu lado. Eizar, filho de Jezoa, chefe de Masfa, restaurou um outro setor, defronte da subida do arsenal, na esquina. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reconstruiu outro setor, desde a esquina até a porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremot, filho de Urias, filho de Eicos, restaurou outro setor, desde a entrada da casa de Eliasib até sua extremidade. Depois dele, trabalharam na restauração os sacerdotes que moravam na planície. Depois deles, Benjamim e Azub restauraram diante de suas casas.
Depois deles, Azarias, filho de Maasias, filho de Ananias, restaurou ao lado da sua casa. Depois dele, Benui, filho de Henadad, restaurou outro setor, desde a casa de Azarias até a esquina e ao ângulo. Depois dele, Faleu, filho de Uzi, restaurou em frente à esquina e a torre que sobressai acima do palácio real superior e está situada no pátio do cárcere. Depois dele, Fadaias, filho de Faros, restaurou até defronte da porta das águas, ao oriente, e até a torre que sobressai. Depois dele, o povo de Tecoa restaurou outro setor, em frente da grande torre que sobressai e até o muro de Ofel. A partir da porta dos cavalos, os sacerdotes trabalharam nas restaurações, cada um em frente de sua casa. Depois deles, Sadoc, filho de Rima, restaurou diante de sua casa. Depois dele, restaurou Semaías, filho de Sequenias, guardião da porta do oriente. Depois deles, Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Selef, restauraram outro setor. Depois dele, Mosolão, filho de Baraquias, restaurou diante de seu aposento. Depois dele, Melquias, da corporação dos ourives, restaurou até a morada dos doados e dos comerciantes, em frente da porta do vigia, até a sala alta do ângulo. E entre a sala alta do ângulo e a porta das ovelhas, restauraram os ourives e os comerciantes. Reações dos inimigos dos judeus. Logo que Sanabalat soube que estávamos reconstruindo a muralha, encolerizou-se e mostrou-se muito irritado. Escarneceu dos judeus, e exclamou diante de seus irmãos e diante da aristocracia da Saméria: que estão fazendo esses pobres judeus? Vão desistir? Ou sacrificar? Ou terminar num dia? Farão reviver estas pedras, tiradas de montões de escombros e já calcinadas. Tobias, o amonita, que estava a seu lado, disse: isso que eles estão construindo, se uma raposa subir aí, derrubará sua muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, como somos desprezados. Fez recair seus insultos sobre sua cabeça. Entrega-os ao desprezo numa terra de escravidão. Não perdoe seu pecado e que sua iniquidade e seu pecado não sejam cancelados diante de ti, pois ofenderão os construtores. Ora, reconstruímos a muralha que foi restaurada por completo até meia altura. O povo trabalhava de bom coração. Quando Sanabalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os azutitas souberam que as restaurações da muralha de Jerusalém iam adiante e que as brechas começavam a ser fechadas, ficaram muito irritados e juraram todos, uns aos outros, que viriam atacar Jerusalém e me importunar. Invocamos então nosso Deus e, para proteger a cidade, estabelecemos contra eles um policiamento dia e noite. Os judeus, contudo, diziam: decaem as forças dos carregadores, há escombros demais, jamais chegaremos a reerguer a muralha. E nossos inimigos declaravam: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, surgiremos no meio deles, então vamos massacrá-los e arrasar a obra. Estavam chegando alguns judeus que moravam perto deles e que 10 vezes nos avisaram: eles estão subindo contra nós de todas as localidades em que habitam. Tomamos posição, pois, em lugares baixos, no espaço atrás da muralha, nos lugares descobertos. Dispus o povo por famílias, com suas espadas, lanças e arcos. Vendo seu medo, levantei-me e fiz aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo esta declaração: não tenhais medo dessa gente. Pensai no Senhor, grande e temível, e combatei por vossos irmãos, filhos, filhas, mulheres e casas. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados e que Deus frustrara-lhes o projeto, retiraram-se e voltamos todos à muralha, cada qual a seu trabalho. Mas, a partir desse dia, só a metade dos meus homens é que participava dos trabalhos, os outros, munidos de lanças, escudos, arcos e couraças, estavam atrás de toda a casa dos judeus que construíam a muralha. Também os carregadores estavam armados, com uma das mãos cada qual fazia seu trabalho, e com a outra segurava uma arma. Cada um dos construtores, no momento do serviço, trazia sua espada cingida na cintura. Um trombeteiro estava a meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa e nós estamos espalhados ao longo da muralha, longe uns dos outros, reuni-vos em torno de nós no lugar de onde ouvirdes sair o som da trombeta e nosso Deus combaterá por nós. Assim,
pois, nos entregávamos ao trabalho desde o raiar da aurora até aparecerem as estrelas. Naquela época, eu disse ainda ao povo: cada um, com seu servo, deverá passar a noite em Jerusalém. Desta forma, utilizaremos a noite para montarmos guarda e o dia para o trabalho. Mas nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me escoltavam, ninguém tirava a roupa, cada um conservava sua arma na mão direita. Dificuldades sociais sob Neemias. Apologia de sua administração. Levantou-se uma grande queixa entre os homens do povo e suas mulheres contra seus irmãos, os judeus. Uns diziam: somos obrigados a penhorar nossos filhos e nossas filhas para recebermos trigo, para podermos comer e sobreviver. Outros diziam: temos que empenhar nossos campos, vinhas e casas para recebermos trigo durante a penúria. Outros ainda diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado penhorando nossos campos e vinhas para pagarmos o tributo do rei. Ora, temos a mesma carne que nossos irmãos e nossos filhos são como os deles. No entanto, temos que entregar à escravidão nossos filhos e filhas, e há entre nossas filhas algumas que já são escravas. Não podemos fazer nada, porque nossos campos e nossas vinhas já pertencem a outros. Fiquei muito irritado quando ouvi suas lamúrias e essas palavras. Tendo deliberado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados nestes termos: que fardo cada um de vós impõe a seu irmão. E convocando contra eles uma grande assembleia, eu lhes disse: resgatamos na medida das nossas posses, nossos irmãos judeus que se tinham vendido às nações. E agora sois vós que vendeis vossos irmãos para que os resgatemos. Eles emudeceram e não acharam resposta. Continuei: não está certo o que fazeis. Não quereis caminhar no temor de Deus, para evitar os insultos das nações, nossas inimigas. Também eu, meus irmãos e meus homens emprestamos-lhes dinheiro e trigo. Pois bem, perdoemos-lhes essa dívida. Restituí-lhes sem demora seus campos, vinhas, oliveiras e casas e perdoai-lhes a dívida do dinheiro, do trigo, do vinho e do óleo que haveis emprestado. Responderam: nós restituiremos, não exigiremos nada mais deles, faremos como disseste. Chamei então os sacerdotes e fiz-los jurar que agiriam segundo essa promessa. Depois sacudi a dobra do meu manto, dizendo: que Deus assim sacuda, para fora de sua casa e de seus bens todo homem que não mantiver essa palavra, que seja assim sacudido e despojado. E toda a assembleia respondeu: Amém. E deu louvor a Deus. E o povo agiu conforme esse compromisso. Dei-me ao trabalho como os demais para fazer essa muralha, embora não fosse proprietário de nenhum terreno. Todo o meu pessoal estava lá reunido no trabalho. À minha mesa comiam os nobres e os magistrados, em número de 150, sem contar os que vinham a nós das nações vizinhas. Todo o dia preparava-se, pagando eu as despesas. Um boi, 6 ovelhas gordas e aves e de 10 em 10 dias, traziam-se odres de vinho em quantidade. Apesar de tudo isso, jamais reclamei o pão do governador, pois os trabalhos pesavam muito sobre o povo. Lembra-te a meu favor, ó meu Deus, de tudo o que fiz por este povo. Intrigas dos inimigos de Neemias. Término da muralha. Quando Sanabalat, Tobias, Gozem, o árabe, e os outros inimigos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia mais nenhuma brecha nesta data, porém, eu não tinha ainda fixado os batentes nas portas, Sanabalat e Gozem enviaram-me esta mensagem: Vem, para um encontro em Sefirim, no vale de Ono. Mas eles pensavam em fazer-me mal. Enviei-lhes, pois, mensageiros com esta resposta: estou ocupado num grande trabalho e não posso descer, porque haveria de cessar a obra, quando eu a deixasse para ir até vós. 4 vezes mandaram-me o mesmo convite e dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanabalat mandou-me seu servo, trazendo uma carta aberta na qual estava escrito: ouve-se dizer entre as nações, e Gasmo confirma, que tu e os judeus pensais numa rebelião, e é por isso que estais reconstruindo as muralhas, é que tu serias o rei deles, e terias até mesmo constituído profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém: há um rei em Judá. Agora esses boatos vão chegar aos ouvidos do rei, vem, pois, e entendamo-nos. Mas mandei responder-lhe: não aconteceu nada de semelhante ao que afirmas e tudo não passa de uma invenção do teu espírito. A verdade é que todos eles queriam nos amedrontar,
pensando, suas mãos se cansarão do trabalho e jamais será terminado. No entanto, dava-se o contrário, eu fortalece as minhas mãos. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Metabiel, que se achava impedido. Ele declarou: vamos ao templo de Deus, ao interior do santuário, fechemos bem as portas do santuário, porque virão para te matar, sim, esta noite, virão te matar. Mas eu respondi: um homem como eu há de fugir. E qual é o homem da minha condição que penetraria no santuário para salvar sua vida? Não, não irei. Reconheci que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele pronunciara sobre mim este oráculo porque Tobias o havia subornado, a fim de que, amedrontado, eu agisse daquele modo e pecasse. Isto serviria para criar-me uma reputação, mas eles poderiam me insultar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, pelo que cometeu, e também de Noadias, a profetisa, e dos outros profetas que quiseram intimidar-me. A muralha ficou pronta no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos o souberam e todas as nações em torno de nós viram isso, pareceu-lhes uma grande maravilha e reconheceram que esse trabalho fora realizado graças a nosso Deus. Por essa época, os nobres de Judá mandavam muitas cartas a Tobias e as de Tobias lhes chegavam às mãos, pois ele tinha em Judá muitos aliados, sendo genro de Sequenias, filho de Aria, e tendo seu filho Joanã desposado a filha de Mosolão, filho de Baraquias. Até mesmo enalteciam, na minha presença, suas boas ações e lhe transmitiam minhas palavras. E Tobias mandava cartas para me intimidar. Quando a muralha ficou reconstruída e eu fixei os batentes, os porteiros, os quentores e os lavitas, foram colocados nos seus postos. Confiei a administração de Jerusalém a Hanani, meu irmão, e a Ananias, comandante da cidadela, pois era um homem fiel e que temia a Deus mais do que muitos outros, e eu disse: as portas de Jerusalém não serão abertas antes que o sol comece a esquentar, e ele estará ainda alto quando se deverá fechar e passar a chave nos batentes, estabelecer-se-ão piquetes de guarda escolhidos dentre os habitantes de Jerusalém, ficando cada um em seu posto, cada um diante de sua casa. O repovoamento de Jerusalém, a cidade era espaçosa e grande, mas sua população era minguada e não havia famílias constituídas. Meu Deus inspirou-me então que reunisse os nobres, os magistrados e o povo, para fazer o recenseamento genealógico. Tomei o registro genealógico dos que tinham regressado no início, e lá encontrei escrito: lista dos primeiros sionistas. Estes são os cidadãos da província que regressaram do cativeiro e do exílio. Depois de terem sido deportados por Nabucodonosor, rei de Babilônia, regressaram a Jerusalém e a Judá, cada qual à sua cidade. Chegaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Belsan, Mesfarat, Beguai, Nau e Baana. Número dos homens do povo de Israel, filhos de Faros, 2172, filhos de Safatias, 372, filhos de Aria, 652, filhos de Fatmoab, isto é, filhos de Josué e de Joabe, 2818, filhos de Elau, 1254, filhos de Zetor, 845, filhos de Zacai, 760, filhos de Benui, 648, filhos de Bebai, 628. Filhos de Aigad, 2322, filhos de Adonicão, 667, filhos de Beguai, 2067, filhos de Adin, 655, filhos de Ater, isto é, de Ezequias, 98, filhos de Azum, 328, filhos de Bezai, 324, filhos de Aref, 112, filhos de Gabaon, 95, homens de Belém e de Netofa, 188, homens de Anatot, 128. Homens de Beaismot, 42, homens de Cariatiarim, Cáfira e Gerot, 743, homens de Ramaigaba, 621, homens de Macmas, 122, homens de Betel e Rai, 123, homens de outro Nibo, 52, filhos de outro Elau, 1254, filhos de Heram, 320, filhos de Jericó, 345, filhos de Lod, Radidiono, 721, filhos de Senaá, 3930.
Sacerdotes, filhos de Jedaias, isto é, a casa de Josué, 973, filhos de Emer, 1052, filhos de Fazur, 1247, filhos de Heram, 1017. Lavitas, filhos de Josué, isto é, Cadmiel, filhos de Odovias, 74. Quentors, filhos de Asaf, 148. Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Telmon, filhos de Acub, filhos de Atita, filhos de Sobai, 138. Doados, filhos de Siá, filhos de Azufa, filhos de Tabalt, filhos de Cirus, filhos de Essaiei, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Agaba, filhos de Selmai, filhos de Anã, filhos de Gidel, filhos de Gar, filhos de Raias, filhos de Razim, filhos de Nicoda, filhos de Gazão, filhos de Ouza, filhos de Fazeia, filhos de Bezai, filhos dos Meunitas, filhos dos Nefusitas, filhos de Bacbuc, filhos de Acufa, filhos de Arur, filhos de Bazut, filhos de Meida, filhos de Arsa, filhos de Berços, filhos de Cisara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Atifa, filhos dos escravos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Sofereta, filhos de Feruda, filhos de Jala, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Atil, filhos de Foquereta-Sebaim, filhos de Amor. Total dos doados e dos filhos dos escravos de Salomão, 392. As pessoas seguintes, que vinham de Tel-Mela, Tel-Arsa, Querub, Adon-Emer, não puderam demonstrar se sua família e sua raça eram de origem israelita, filhos de Dalaias, filhos de Tobias, filhos de Nicoda, 642. E entre os sacerdotes, os filhos de Obias, os filhos de Eicos, os filhos de Berzelai. Este havia desposado uma das filhas de Berzelai, o Galadita, cujo nome adotou. Esses procuraram seu registro genealógico, mas não foi encontrado, foram afastados, pois, do sacerdócio, como impuros, Sua Excelência proibiu-lhes comer dos alimentos sagrados até que se apresentasse um sacerdote para o Urim e o Tumim. Toda a assembleia reunida era de 42.360 pessoas, sem contar seus escravos e escravas, em número de 7.337. Tinham também 245 cantores e cantoras, 435 camelos e 6.720 jumentos. Certo número de chefes de família fizeram doações para as obras. Sua Excelência depus no cofre 1.000 dracmas de ouro, 50 cálices e 30 túnicas sacerdotais. Alguns chefes de família depuseram no cofre das obras 20.000 dracmas de ouro e 2.200 minas de prata. As doações feitas pelo resto do povo atingiram um montante de 20.000 dracmas de ouro, 2.000 minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Sacerdotes, lavitas e uma parte do povo se instalaram em Jerusalém, porteiros, quentors, doados, em suas cidades, e todo o Israel em suas cidades.